Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Estimados, paz e bem. Sejam muito bem-vindos à central de podcast dos Freis Capuchinhos do Brasil. Reflexão do Evangelho. Eu sou o Frei Wilson e falo diretamente da Fraternidade Mãe de Deus, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estimados, iremos celebrar neste quarto domingo do mês de outubro, em nossas comunidades de fé, o 30º domingo do tempo comum. As leituras propostas são Eclesiástico, capítulo 35, versículos 15b ao 17, versículos 20 ao 22a. Salmo, conforme a versão grega, o Salmo 33, na versão hebraica, o Salmo 34. A segunda leitura, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, 16 ao 18. O Evangelho, Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. Com o coração aberto, eu te convido a ouvir a narrativa do Evangelho que diz: Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Estimados, a parábola contada por Jesus toca 3 temas de extrema importância para a vivência da fé cristã: a oração, a justiça e a humildade. E reafirma que essas 3 estão intimamente interligadas. Jesus está a caminho de Jerusalém e precisa ensinar aos seus discípulos tais verdades, como eles devem proceder no modo de exercer e viver a fé. Veja que o texto começa dizendo que Jesus contou a parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Versículo 9. Assim, já de início, compreendemos que a parábola é uma crítica direta à autojustificação, modelo ou prática muito presente entre os fariseus. Porém, mesmo que os fariseus sejam o exemplo na parábola, o ensinamento se dirige primeiramente aos discípulos e, consequentemente, a qualquer pessoa com essa atitude. Por isso, na sequência, ele apresenta os personagens, iniciando pelo fariseu, versículos 10 ao 12. Veja que a oração do fariseu é um elogio a si mesmo. Eu te agradeço porque não sou. De modo que ele lista suas virtudes. Faz jejum 2 vezes por semana, mais do que o exigido, pois a lei judaica exigia jejuar no dia da expiação, chamado Yom Kippur. Isso nós encontramos em Levítico 23, versículo 27. Dá o dízimo de toda a sua renda, inclusive de coisas que não eram estritamente obrigatórias. Ao elencar tal realidade, ele está afirmando a natureza da sua riqueza e que, portanto, ele era merecedor de tais bens e, ao mesmo tempo, a sua riqueza é diferenciada daquela adquirida pelo publicano, a qual era fruto ou consequência de roubo e extorsão. Portanto, sua oração não é uma oração de agradecimento, mesmo iniciando dizendo: Eu te agradeço, nem de petição. Ele apenas informa a Deus sobre a sua justiça superior. Aqui está o detalhe.
O que ele faz não está errado e poderia ser entendido como uma virtude, por dois motivos. Primeiro, porque está rezando. Segundo, porque faz além do que a lei lhe pede ou exige. Sendo assim, o problema dele não está em fazer tais coisas, mas no modo como as faz e por que as faz. Sua atitude em oração revela o seu ser. Se colocar em oração é uma atitude nobre, porém a sua atitude não. Por isso serve para Jesus fazer a crítica. Veja que Jesus critica a sua motivação e a sua relação com Deus e com o próximo. Essa oração evidencia o orgulho, a autossuficiência e o desprezo pelo próximo. Na verdade, ele está comparando-se com os outros, não com a santidade de Deus. O objeto de sua oração é, na verdade, ele mesmo. Outro personagem da parábola é o cobrador de impostos, o publicano, versículos 10 a 13. Estes eram vistos como traidores e pecadores públicos. Trabalhavam para o Império Romano, que oprimia o povo. Utilizavam-se do cargo para extorquir. Social e moralmente eram o oposto do fariseu. E Jesus usa desta classe, deste personagem, para enfatizar a sua postura, que é de profunda humildade e contrição. Olha os detalhes do texto. Ficou à distância, não se atrevia a levantar os olhos e batia no peito, um gesto de dor e arrependimento. Outro detalhe, ele clama por misericórdia. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. O termo grego para tem piedade é hilaskomai, que pode ser traduzido como ser propício ou ser misericordioso, de um modo que remete à expiação dos pecados, o que sublinha sua total dependência da graça divina para ser perdoado. Assim, ele reconhece sua condição diante de Deus. Depois de apresentar os dois personagens, Jesus conclui a parábola de modo surpreendente. Versículo 14, dando o veredito: eu vos digo, este último, o cobrador de impostos, voltou para casa justificado, o outro não. Mas o que significa mesmo ser justificado? Em outras palavras, significa ser declarado justo. Marquem isso, ser declarado justo. Portanto, não quer dizer que a pessoa seja justa ou que tenha praticado a justiça. Logo, compreendemos que, apesar de não ser justa, Deus a declarou justa. O mérito não está nela, mas na graça de Deus que agiu em seu favor. Assim, a justificação veio para quem não tinha méritos, apenas um coração contrito. Esse conceito de ser justificado, ou seja, de ser declarado justo, é muito caro ao apóstolo Paulo, que por várias vezes repete essa verdade em suas cartas. Jesus ensina, por meio da parábola, que a justiça de Deus inverte os valores humanos. O que a sociedade representada aqui pelo fariseu esperava era o contrário. É por isso que a frase, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado, faz todo sentido. A justificação é um ato de Deus baseado na humildade e não nas obras realizadas com orgulho. A crítica não está em praticar as obras, mas na motivação e em achar que elas tornavam-no melhor do que o outro. Assim, podemos dizer que a parábola transcende o conflito entre fariseus e cobradores de impostos daquele tempo, sendo uma mensagem atemporal sobre a essência da vida cristã. Ela serve para nós como um termômetro para vermos e julgarmos a nossa própria oração,
portanto, a nossa vida de fé, bem como a nossa inserção na vida eclesial. Pois podemos ser um fariseu moderno, que se sente moralmente superior aos outros. Por meio da imagem do fariseu, compreendemos que a nossa vivência eclesial e religiosa não pode ser um instrumento para julgar os outros, nem mesmo para exibir as próprias virtudes. A oração centrada no eu e no mérito pessoal não tem valor e é ineficaz, pois não reconhece a necessidade de Deus e muito menos se torna um diálogo. Outro nome para a oração deveria ser esse: diálogo com Deus. A nossa oração e vivência eclesial deve ser semelhante à do cobrador de impostos. A nossa oração deve ser semelhante à do cobrador de imposto, não a prática do cobrador de imposto. Portanto, a nossa oração deve ser sem muitas palavras, humilde e principalmente recorrendo à misericórdia de Deus, reconhecendo que somos indignos da graça de Deus, porém confiamos nela, para podermos com ela realizar tudo aquilo que nos exige a nossa fé. Deste modo, compreendemos que a humildade é a chave para a graça. Veja que a humildade não é autodepreciação, mas o reconhecimento honesto da própria condição perante a grandeza de Deus e, consequentemente, a total dependência da sua graça. Por isso, o propósito de Jesus, ao contar essa parábola, é desmascarar aqueles que, como o fariseu, têm tais atitudes e reafirmar que o caminho para a exaltação passa pela humildade. Porém, a verdadeira humildade, aquela que confia na graça de Deus. Essa é a verdadeira humildade, é aquela que confia na graça de Deus. Que a liturgia deste final de semana ajude-nos a viver a nossa fé. A todos, paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.